Olá pessoas, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Kelvin Souza e hoje a gente dá início, tá? Continuidade aí, falando sobre as características aí da Ásia, né? A gente já falou sobre muita coisa, falou sobre os aspectos físicos, humanos, e a gente está começando a fechar aí esse nosso continente que é riquíssimo. Para vocês terem uma noção, nosso bimestre é praticamente inteiro somente sobre a Ásia. A gente dá continuidade falando sobre os aspectos econômicos, tá? A partir da página 234. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à avaliação, a como vai ser, certo? Você coloca aí nos comentários da aula e as que eu souber responder, eu vou tirando com vocês. E as que eu não souber, né, eu vou perguntando para a Nisa e vou aí trabalhando em conjunto com vocês para a gente solucionar qualquer dúvida possível, tá bom? Estou gostando de ver o retorno das atividades. Vi que depois, né, de vários apelos aqui por forma de vídeo, alguns de vocês começaram a enviar, enviaram as atrasadas. Então, se você está vendo isso agora, você ainda não enviou as suas atividades, né? Você está falando, caramba, é muita coisa? Não tem problema. Vai enviando para que eu possa ir adicionando aí elas à sua nota e à sua pontuação. Não fique totalmente dependente das avaliações, tá? Muito provavelmente as nossas avaliações semanais desse bimestre, elas serão feitas aí pelo Class 1, tá certo? Mas vou tentar o máximo possível não fazer aquelas questões estupendas e grandiosas, tá? Vão ser questões bem mais objetivas, para que a gente consiga aí ter o melhor aprendizado possível. Ah, Kelvin, eu tô com dúvida, eu não consegui fazer tal questão e tudo. Conversa comigo por e-mail que a gente responde junto, tá bom? Acredito que no máximo seja isso e simbora. Então a gente inicia a página 234, tá? Falando sobre essas atividades econômicas. Então, a economia, tá certo? Lembrando que a Ásia ela é dividida aí por regiões, né? A economia da Ásia Ocidental, certo? Vai se destacar pela produção de petróleo. Então a gente vai ter alguns países que vão ter aí, né, por conta da OPEP, que é a organização, certo, dos países exportadores de petróleo, que vai reunir os maiores produtores e os países que mais exportam. Lembrando, exportar é você vender para outros países que foi produzido dentro do seu próprio território, tá? Nós vamos ter o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita e os Estados Unidos, que vão ser os países membros aí da OPEP. O que eu quero tirar a partir disso? Perdão, né? Emirados Árabes Unidos, não Estados Unidos. O que eu quero tirar a partir disso? Acho que vocês acompanharam que no final do ano passado, né, até o início desse ano, a gente estava com um clima de tensão no Oriente Médio, porque, segundo os Estados Unidos, algumas bases deles foram atacadas, né, por povos, né, radicais extremos aí em relação ao islamismo. E aí, depois que essa notícia veio à tona, né, a gente descobriu que na verdade foram os norte-americanos que fizeram um ataque, né, e que no caso o Irã e o Iraque, junto com Israel, eles estavam aí em um processo de retaliação, né, que seria uma vingança, já que um líder muito importante, tá? Lembrando, pessoal, quando a gente fala dos líderes aqui desses países do Oriente Médio, geralmente o líder político, ele tem uma influência religiosa muito grande. E a gente sabe que existe no Oriente Médio um extremismo religioso muito grande, não é? Então, por parte disso que foi o que aconteceu. A comunidade religiosa, tá, se sentiu ofendida, tá, se sentiu atacada, e a partir disso os grupos revolucionários, né, começaram a agir e de fato explodiram aí, tá, fizeram ataques a algumas bases norte-americanas que estavam no território. Mas vejam como é engraçado essa questão da geopolítica, que é justamente a gente estudar esses territórios que estão em conflito. Os Estados Unidos, eles fazem sequencialmente algumas séries de ataques que eles consideram um erro. E aí, eu acho que algumas pessoas que estudam comigo mais tempo lembram que quando a gente estava lá no sexto ano, que a gente foi falar do GPS, tá? Que é o Sistema de Posicionamento Global, trazendo para o nosso português, a gente falou que existem dois tipos de GPS, né? A gente tem o civil, que é o que a gente usa, e a gente tem o militar. E esses dois GPS, eles têm uma margem de erro. Exemplo, quem aqui já pegou, por exemplo, o Uber ou já olhou o Waze para alguém quando estava dirigindo? Vocês veem que às vezes você está em um ponto,
Mas aí a internet buga, né? E te joga lá na frente, tá? Ou você vai muito pro lado, ou então quando você vai fazer um pedido de comida que utiliza o iFood, às vezes não fica no canto certo onde está a sua residência. Esse é o erro, tá? Não é tão discrepante, é um erro aí de no máximo 30 metros, tá bom? Então, para uma residência de uma ponta a outra, 30 metros não é muita coisa. O erro, tá? Do GPS militar é de 3 metros. Então, eu tenho um GPS civil, que erra até 30, e eu tenho um GPS militar, que erra 3 metros. E aí, eles têm a cara de pau de falar o seguinte: olha, a gente atingiu tal hospital que matou dezenas de pessoas, independente de serem aí pessoas que fazem parte de grupos radicais ou não. Tinham médicos, tinham enfermeiros, tinham pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, tinham pessoas que eram pessoas que foram feridas por conta de uma guerra que eles nem estão participando. Então, assim, eles falam que eles erraram no GPS, nos cálculos, e enviaram aí um míssil para o local errado. Pelo amor de Deus, pessoal, 3 metros é uma discrepância para um erro desse? Não, não é. Então, boa parte dos ataques são ataques programados, e são ataques justamente nessas regiões que são produtoras de petróleo, a fim de quê? De baratear ainda mais o preço do petróleo e que os Estados Unidos siga como potência hegemônica. O que é essa potência hegemônica? É a potência mundial, tá? Que ele já é, tá certo? A gente tem atualmente as três principais potências são compostas por Estados Unidos da América em primeiro lugar, China em segundo lugar e Japão em terceiro. Então, por que a gente vê uma rixa muito grande entre Estados Unidos e China? Primeiro, porque a gente tem a questão política, né, em que os Estados Unidos acusam a China de ser uma potência comunista que não agrega ao valor capitalista. E segundo, para que eles não percam esse título de potência hegemônica, tá? Que para eles é um título muito importante. Então, a OPEP ela tem aqui, certo, o objetivo de coordenar a política petrolífera, coordenar a questão dos preços dos barris de petróleo, tá certo? Em relação aos países membros, e ela é criada no ano de 1960. A gente já falou a respeito da OPEP em outras aulas, quando a gente estava falando lá daquelas formações de organizações mundiais. Outra atividade aqui, muito importante dessas regiões, já que a gente está falando do maior continente, se eu tenho um maior continente, eu tenho uma maior extensão territorial. Então, é a produção agrícola também. Mas olha como é bacana a gente pensar na Ásia como uma das produtoras do setor primário. A Ásia ela não foca, né? Os países não focam somente nesse setor. É por isso que a gente vê países tão bem desenvolvidos, certo? A gente fala, por exemplo, o seguinte: a Índia, né? Quando a gente vê, que a gente começa a estudar, a gente pensa assim: a Índia é um país que tem muita limitação, tem muitas pessoas pobres. Mas para vocês terem uma ideia, a Índia ela apresenta uma estrutura que dá de 10 a 0 no Brasil, em muitos aspectos. Claro, a gente não pode negar que a gente tem uma maior parte da população que vive na miséria, o que não é tão diferente do Brasil. A gente pode não ter a maior parte, mas a gente tem uma parcela significativa muito grande. A gente tem uma parcela de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, que seria a miséria. A gente tem uma parcela muito grande de pessoas que vivem na rua, tá certo? E na Índia, obviamente, isso não é diferente. Esses países, né, são considerados aí nessa transição de primeiro para segundo mundo, isso não é diferente. Mas a gente consegue ver na Índia que existe um incentivo fiscal relacionado ao dinheiro muito maior do que aqui no Brasil. Então, a Índia, ela tem uma extensão territorial que ela aproveita para a agricultura, e eu estou pegando ela em específico para falar a respeito disso, mas ela também foca nos outros setores, que infelizmente é o que o Brasil está ainda engatinhando para fazer. E aí a gente entra num dilema, tá, que a gente viu lá no sétimo ano, quando a gente fala desses tipos de setores. Né? A gente tem o setor primário, que é voltado para a extração da matéria-prima, a gente tem o secundário, que é relacionado à transformação dessa matéria-prima, e a gente tem o terciário, que é a parte de vendas e comércio. E aí, o que acontece? A gente extrai um minério, tá certo? Isso daqui do nosso país. A gente vende ele muito barato, em uma quantidade absurda. E aí, esse minério ele vai servir para como componente de vários outros aparelhos, como aparelhos eletrônicos, de uma maneira geral, tá? Celulares, tablets, videogames. E aí, esse material ele é transformado e ele volta para a gente em um preço muito maior. Ou seja, a gente está abastecendo as potências, né, mundiais, os mercados externos, de duas formas. A gente dá dinheiro para eles porque a gente vende um produto muito barato,
e a gente dá dinheiro para eles que a gente compra um produto muito caro. Então, a partir do momento que eu, tá, como potência, não como potência mundial, porque o Brasil não é, mas a partir do momento que eu, como potência, eu faço somente isso, eu foco toda a minha estrutura para o setor primário. Aí, por exemplo, o Brasil ele é muito sortudo, porque a gente não tem aquelas catástrofes naturais gigantescas. A gente não sofre problemas com tsunami, a gente não sofre problemas de furacões, certo? De tornados, certo? A gente não tem isso na nossa dinâmica. A gente tem no máximo um ciclone tropical que fica ali para a região dos trópicos, região ali sul-sudeste. A gente tem no máximo aí uma chuva de granizo, uma geada, tá? E essas coisas simples já causam um impacto na nossa economia, que é especificamente agropecuária, a nossa economia, já causa um impacto gigantesco, tá? A gente tem, por exemplo, uma nova doença que surge nos rebanhos, tá? Seja de gado, seja suíno, a gente já tem um impacto na economia gigantesco. Então, se a gente não foca nas outras áreas, nos outros setores, a gente começa a ficar dependente somente, tá, de um tipo de produção. E o que acontece com a economia? Por exemplo, em tempos de pandemia. Ó, vai lá para baixo. E aí a gente entra em crises e crises econômicas. Kelvin, como é que eu consigo descobrir que a gente está na crise econômica? Perceba o seguinte. Ano após ano, a gente tem algo chamado inflação. Essa inflação, em um país bem desenvolvido, ela não acompanha o PIB. Como assim? O Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto do país é maior do que o PIB. O Produto Interno Bruto do Brasil hoje, tá? Hoje, ele é 3 vezes menor que a inflação. Isso significa dizer o quê? Que se tu tinha R$ 50, tá? No ano de 2019, que foi no caso do ano passado, e o teu poder de compra, olha como é diferente. Ó. Eu tenho R$ 50, tá certo? A minha oncinha bonitinha. E eu tenho o poder de compra. Com esses R$ 50 em 2019, eu tinha um poder de compra de 35. Ou seja, na teoria, tá, eu tinha R$ 50, mas na prática, eu só conseguia comprar ali, na prática, R$ 35 com esse dinheiro. Se a inflação começar a aumentar, por exemplo, no ano de 2020, lá no final de 2020, a gente vai ter esses mesmos R$ 50 valendo menos do que o do ano passado. E assim vai passando, a gente vai entrando em crise. E a moeda vai desvalorizando, certo? A gente viu, acredito que vocês tenham visto aí, pelo menos uma parte disso no 8º ano, com o professor Jadson. Né? A questão da Venezuela, certo? A questão dos impactos que isso tem em relação à sua moeda local. Então, qual o grande problema disso? Se eu foco só no setor primário e esqueço dos outros, eu me torno totalmente dependente de uma estrutura tecnológica que não me pertence, que no caso pertence às grandes potências mundiais. E aí que a gente nunca deixa de ser um país subdesenvolvido. A gente sempre vai comprar mais caro de quem sabe fazer. E a gente nunca vai buscando um método de como fazer. Tá? Então fica aí uma questão de reflexão pra gente. Quem é que a gente quer ser em relação à potência? A gente quer ser uma potência mundial, tá? Que vende aí o produto ou que só compra? Fica aí uma reflexão pra gente. Eu prefiro a primeira opção. Então a gente começa falando de alguns países que têm uma característica intrínseca à relação econômica da Ásia, tá? Vão ser os países que vão ter uma maior influência em relação à economia do continente. Então aqui a gente tem, tá? Mesmo Israel, para vocês terem uma noção, Israel, pessoal, eles não tem rios, tá? Em grandes proporções para abastecer aí o país. E aí eu sempre vou estar fazendo contrapontos em relação ao Brasil. Israel desenvolveu a dessalinização da água do mar, que é o extrair os íons por processos químicos de sal, tá certo? E tornar a água pura para beber. A gente divide alguns investimentos em investimentos de curto prazo e de longo prazo. Esses investimentos de curto prazo eles duram em um período de 2 a 3 anos, enquanto os de longo prazo entre 5, 10, 20, 30 anos. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil ele não investe em dessalinização, porque nós temos muitos rios. Primeiro, porque dessalinização é caro, mas Israel não tem nenhuma opção. Ou tem a dessalinização ou as pessoas vão passar sede. Então, essa questão de você ter uma necessidade faz com que você, certo, realize tal coisa. No Brasil isso não acontece. Mas, se a gente parar para pensar no longo prazo, tá? Eu poderia colocar essa dessalinização e enviar essa água dessalinizada
já que não tem necessidade, por exemplo, na região norte, que é cheia de bacias hidrográficas, e em algumas localizações aí da região centro-oeste e centro-sul, eu poderia enviar, por exemplo, para o nordeste. Eu poderia aproveitar o litoral nordestino para fornecer água para a população, uma água mais barata. Aí eu pergunto para vocês, o Brasil investe nisso porque é caro? Não. Porque, infelizmente, a nossa mentalidade de país subdesenvolvido é o curto prazo, não é o longo prazo. Então, Israel tem essa característica. Então, Israel consegue ter uma produção agrícola por conta dessa dessalinização também, certo? Então, Israel é um modelo, tá? Para ser seguido. Então, a gente tem, por exemplo, as cidades de Tel Aviv e Haifa são os centros industriais aqui de Israel, e a gente tem a produção de alimentos, equipamentos, e como é um país que está constantemente aí, por conta da geopolítica em guerra, nós temos aí a produção de armamentos também, tá? Todo país, certo? Ele tem uma produção de armas, tá certo? Interna. Alguns têm maior expressão e outros em menos. Imagens aí de Tel Aviv para vocês. A gente tem agora a China, tá? A China, como a gente falou anteriormente, é a segunda maior potência aí, mundial. A gente tem principalmente o setor industrial e a produção agropecuária sendo expressiva. Então, lá no nosso sexto ano, a gente estudou uma matéria que era o seguinte: eram técnicas de combate à erosão do solo. E a gente falou sobre duas: terraceamento e curva de nível. Terraceamento é aqueles terraçozinhos, são tipos degraus que vão sendo construídos no morro, tá? E a curva de nível vão ser aí escavações que vão acompanhar circulando ali o morro. E aí é muito expressivo isso na China por conta dos campos de arroz que estão nessas localidades. Então, quando a gente fala de China, eu queria que você associasse isso. Quando a gente fala de agricultura, associe que o arroz é o principal tipo, tá certo, de cultivo do país de uma forma geral. Quando a gente fala de agropecuária, lembrando, a gente fala tanto de agricultura quanto de criação, então a criação bovina é expressiva também, tá certo? E apesar de a gente ter áreas montanhosas, isso também acontece por conta disso daí que eu falei para vocês. A gente tem os terraceamentos e tem as curvas de níveis em todo o território. A gente também tem o cultivo da soja, tá? E vamos ter também, em relação à sua economia, carvão, petróleo mais em pouca expressão e ferro. Pessoal, o que está em negrito são os destaques. Então, se vocês puderem fazer, certo? No caderno, as principais características, usa o que está sempre em negrito, que vocês vão se dar bem. Já fica uma dica para as avaliações de vocês, tá? A região administrativa, tá? Que envolve o setor financeiro, voltado para transações financeiras, tá certo? Que não é, no caso, o setor primário. Nós temos a região de Hong Kong, que é o centro financeiro chinês, tá? E aí a gente tem também a parte industrial em relação aos bens de consumo, tanto duráveis quanto não duráveis. Tá? Quando a gente fala de não duráveis, a gente está falando de alimentação, tá? E quando a gente fala de duráveis, a gente está falando em relação a roupa, em relação a brinquedos, em relação a automóveis, em relação a produtos eletrônicos, tá? E aí vocês vão ver, né, que a gente tem um grande número de produtos com nome made in China, né? Feito na China, fabricado na China. Então, alguns produtos têm uma ótima qualidade e, infelizmente, outros não têm. A gente tem aqui uma imagem de Hong Kong. Vamos para a Índia, tá? A Índia ela faz parte, junto com o Brasil, tá, dos BRICS, que a gente comentou em outras aulas, tá? O setor industrial da Índia é diversificado, mas a gente tem um foco na informática. E outra coisa, vocês terem uma noção, boa parte das turmas que estão se formando dos melhores matemáticos do mundo, tá, vem da Índia. Então a Índia ela está investindo pesado em tecnologia, tá certo? Então as indústrias principais são a informática. A região de Bangalore é comparada com o Vale do Silício, que é uma região norte-americana onde a gente junta as pessoas que trabalham com tecnologia, tá certo? A mão de obra mais barata. E isso vai ter um efeito muito bacana. Por exemplo, vai ser mais barato para algumas empresas contratarem, tá, pessoas que se envolvem, né, trabalham com informática na Índia do que nos outros países. Então a gente vai ter muitas grandes empresas com um número grande de pessoas vindas da Índia, porque a mão de obra é mais barata, certo? E aqui é a região de Bangalore, tá? Extremamente tecnológica, o que gera, né, uma diferenciação com o resto aí das localidades do país, que são aí regiões que a gente tem, infelizmente, muito
pobres. O Japãozinho, tá? O Japão ele vai ter um salto educacional e tecnológico incrível na era Meiji, certo? Que a gente tem início aí no século XIX. Tá? Ele vai se tornar um país mais tecnológico, um país mais industrializado. Então ele vai passar por 45 anos de incentivo fiscal para que isso aconteça. Esse daí vai ser interrompido logo nos ataques nucleares que a gente vai ter com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, especificamente entre 6 e 9 de agosto. Então o governo ele vai ter que reconstruir o território e a sua economia a partir disso. A produção automobilística e eletrônica na parte de informática e robótica vai ser o que vai predominar na região, tá certo? E o setor agrícola a gente vai ter a produção de arroz e chá como setores expressivos. E a indústria de pesca é a mais desenvolvida do mundo, tá? Os japoneses, tá certo? Eles apresentam essa configuração de uma maior economia em relação aos pescados, tá certo? Adendo para falar para vocês. Olha, o Japão ele passou por o que o Brasil não passou, né? Ele teve 2 bombas atômicas que destruíram tanto a parte emocional das pessoas quanto a parte física de estruturas. Mas percebam que ele conseguiu, né, dar a volta por cima e se recuperar, e hoje é aí a terceira potência mundial. Então, às vezes o que falta para a gente é um governo que de fato tenha um incentivo educação, tenha um incentivo econômico muito grande. Né? E infelizmente, quando a gente faz um parâmetro, comparando desde o governo atual até o passado, a gente ainda não teve um bom governante, né, um bom presidente que articulasse tão bem aí entre as esferas de poder para que garantisse, por exemplo, o Brasil ele passou aí, ele teve um salto aí grandioso em relação à educação e à tecnologia. Infelizmente a gente não teve. A gente até teve o início, né, com o JK, com um plano que ele implementa aqui no Brasil chamado 50 anos em 5, aí na década de 50, que era para tentar fazer o Brasil avançar em 5 anos o que demoraria 50 anos. Infelizmente ele não consegue, tá? Ele até tenta bastante, mas a gente sabe que somente as ações presidenciais não são suficientes para que isso aconteça. Precisa-se ter o diálogo com todas as outras esferas, inclusive com as esferas regionais que envolvem aí as regiões junto com os governadores, tá? Não é algo para só uma pessoa fazer. E aqui eu trouxe uma característica para vocês, tá? Uma curiosidade em relação à polícia, que era voltada para a polícia do imperador, que era o shogunato. Então a gente tinha um exército imperial que era específico para missões do império, missões sigilosas. E a gente tinha, por exemplo, ainda essa noção de samurais, voltada para a parte do shogunato. É só uma curiosidade. Então, como eu falei anteriormente, né, o Japão ele apresenta aí um grande índice de industrialização, é um dos países mais urbanizados, 91,5% da população vai morar nas áreas urbanas, tá certo? Vai ter um grande desenvolvimento tecnológico, uma grande parte investida na robótica. A principal área metropolitana que a gente vai ter, né, que é a maior cidade, vai ser Tóquio. Tá? Eu já falei que a terceira economia mundial, seguindo Estados Unidos e China nessa ordem. E apesar de tudo isso, infelizmente, a economia do Japão é vulnerável. A gente sabe que ele está naquela região do Círculo de Fogo, e é uma região que tem intensos abalos sísmicos, né? Para vocês terem uma noção, quase que diariamente ocorrem abalos sísmicos no Japão, alguns de maior intensidade e outros de menos, e é por isso que boa parte da sua exportação vai ser vulnerável, porque, por exemplo, quando tem terremotos de grande magnitude, os aviões não decolam. Quando tem terremotos de magnitude, as regiões costeiras elas não exportam porque correm riscos de ter tsunami. Então a economia ela é fragilizada por conta disso. Você não sabe quando vai acontecer o fenômeno, né? Você só tem uma estimativa, uma precisão por conta dos pequenos fenômenos que vão ocorrendo diariamente. E isso deixa, né, a economia do país vulnerável. Infelizmente vulnerável a aspectos naturais. Tá? É a região de Tóquio. Coreia do Sul tem uma ótima qualidade de vida para a população, em comparação com sua prima Coreia do Norte, que já não tem tanto. Né? Durante a Guerra Fria, ela passa por um grande crescimento industrial, e esse grande crescimento industrial é graças aos Estados Unidos, que eles são muito bonzinhos, eles vêm com o plano Marshall. Tá?
Os conglomerados industriais têm um nome específico, que é o chaebols, tá? É um conjunto de empresas que fazem parte da mesma organização, mas atuam em áreas diferentes. Ou seja, eu tenho a mesma empresa que ela atua na área de turismo, que ela atua na área de saúde, atua na área de alimentos. E os produtos sul-coreanos, eles vão dominar aí o mercado internacional, porque eles vão ser mais baratinhos. A gente já fala por que isso acontece. E Singapura, que faz parte dos tigres asiáticos, tá? A indústria de transformação é predominante, ou seja, não é o setor primário, é o setor secundário, que é muito bom para Singapura. Tanto que a gente tem, refino do petróleo, a parte eletrônica e as ciências biomédicas despontando aqui na região de Singapura. Aqui é uma imagem aqui do estado de Singapura. E as atuações no mercado internacional, tá certo? Então vamos lá. Os países asiáticos que trabalham com a exportação, ou seja, a venda do produto que tiveram mais destaque, foi China, Japão, Índia. Os tigres asiáticos que nós vimos, tá certo, em aulas anteriores, e os novos tigres asiáticos também têm essa influência, tá? Segundo o Observatório de Complexidade Econômico, nós temos que os principais produtos exportados, ou seja, vendidos, foram aparelhos emissores de radiotelefonia, certo? E televisão. E os principais produtos que foram importados, tá certo? Foram comprados, foi a parte de pequenos eletrônicos, petróleo e os derivados, certo? No caso, quando a gente fala de derivado do petróleo, a gente está falando dos combustíveis fósseis e de polímeros voltados para a produção do plástico. E aí a gente tem, por exemplo, uma nova rota da seda. O que é essa rota da seda? A rota da seda, durante muitos anos, ela foi uma rota comercial que ligava em vários países asiáticos e facilitava a relação entre esses países. Então, a partir disso, a China ela tem desenvolvido, tá, uma nova rota de comércio que não utiliza mais, por exemplo, somente a parte de rotas marítimas, mas sim ferrovias. Então, as ferrovias elas têm um grande destaque dentro de um país. Por quê? Porque ela é muito barata, precisa de baixa manutenção e ela consegue interligar várias áreas. A gente consegue, por exemplo, utilizar as ferrovias com maior facilidade do que as estradas. As estradas elas precisam de uma manutenção maior. Então, quando um país ele é bem desenvolvido, ele tem um grande índice de ferrovia. Quando a gente fala de ferrovia, não é só o trem, é justamente o metrô. No caso de países asiáticos, o trem-bala, tá? Que é um trem que atinge velocidade de até 400 km por hora, o que é uma velocidade extrema. Então, se a gente para pegar países de primeiro mundo, a gente percebe que existem muitas ferrovias. Por quê? Escoa a mercadoria de uma forma mais fácil e não atrapalha o trânsito com os caminhões, tá certo? Então, veja o seguinte, os países, tá, desenvolvidos, eles têm essa visão de longo prazo. Eles investem pesado em coisas que vão dar resultado, mas não é um resultado de 2 e 3 anos, mas resultados de dezenas, tá, de anos. Só para a gente finalizar aqui falando sobre os tigres asiáticos, tá? Composto por Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Esses são os tigres asiáticos e investem muito na área educacional e na qualificação dos futuros profissionais, tá? Para que o mercado consiga absorver essas pessoas. A grosso modo falando, para que você já saia de uma formação tendo um emprego em mente. Principais produtos: smartphones, tablets, televisores e computadores. Qualidade disso daí, lá em cima. A gente tem uma boa qualidade da mão de obra. Então, se a qualidade é lá em cima, o produto é relativamente um pouco mais caro. Em contrapartida, temos os novos tigres asiáticos, formados por Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e o Vietnã. A economia é focada para que eles diminuam os impostos entre si, isso barateia o preço do produto, eles conseguem vender muito mais. Como eles vendem muito e tem que baratear, obviamente a qualidade cai bastante. Então, em relação aos tigres asiáticos, eles são bem desenvolvidos e o produto apresenta uma pior qualidade, mas é mais barato. O principal setor que investe, têxtil, quando a gente fala de têxtil, é a questão de vestuário, tá? De roupas e tecidos, alimentício, brinquedos e eletrônicos. Então, a linha supimpa. Em relação a tigres asiáticos e novos tigres, a gente tem que fazer essa comparação tendo em vista, tá, que por conta da qualidade dos tigres asiáticos desenvolverem produtos, a gente tem aí uma superioridade em relação aos valores, enquanto nos novos tigres asiáticos a gente não tem. Um beijo para vocês, fiquem bem, tá certo? Se cuidem e eu trago mais informações em relação à nossa avaliação semanal, tá, no decorrer da semana. Um abraço.